Olá, meu nome é Marina, eu sou a monitora voluntária de processamento digital de imagens e o tema da monitoria é Índices de Vegetação para o Monitoramento de Lavouras. Então, ao longo dessa apresentação, serão abordados os tópicos de introdução, motivação e objetivos, metodologia, resultados parciais e referências. Então, o porquê da monitoria, né? A monitoria, ela visa o auxílio dos alunos que estão cursando a disciplina, mas também a docência, o estímulo da docência para os próprios monitores. E justo nessa disciplina, né, que tem o uso de uma ferramenta, que é o software QGIS, para a aplicação prática dos conteúdos, é essencial você ter um monitor durante as aulas para auxiliar no uso da ferramenta. E qual que é a importância, né, do processamento de imagens na agricultura, né? Então, por que ensinar isso aos alunos e ter essa execução prática, né? Ter essa parte prática da disciplina? Porque você usar o processamento digital, ele vai permitir uma análise detalhada do local, da propriedade agrícola, uma tomada de decisões precisas. Então, em vez de você tomar uma única decisão para toda a sua área, você vai poder tomar decisões específicas para cada área da propriedade. E com isso, você vai ter um manejo otimizado dos recursos, porque você não vai mais tomar uma decisão média, mas uma decisão em menor escala. E qual que foi a metodologia dessa disciplina, né? Então, além da monitoria, de você ter o acompanhamento semanal dos alunos, a elaboração de exercícios práticos síncronos, ou seja, durante a aula. Então, primeiro você tem o ensino do conteúdo, da parte teórica, e depois eles vão aplicar em conteúdos práticos na ferramenta. Então, é importante ter um monitor ali para auxiliar nesses exercícios e nessa utilização do software livre. Mas também, para essa monitoria, foi necessário o desenvolvimento dos scripts, ou seja, desses roteiros computacionais, para a obtenção dos recursos que seriam trabalhados em sala de aula. Então, também foi importante essa elaboração dos scripts durante a monitoria, além, né, desse atendimento, seja em aula, seja fora de aula. E quais foram os resultados parciais, né? A gente auxiliou os alunos nas atividades práticas em sala. Então, foi primeiro o atendimento durante a aula, mas também fora de aula para retirada de dúvidas dos alunos, seja da parte teórica ou da prática. E também uma elaboração de uma apostila para o auxílio durante a disciplina, em específico para essa parte de índices de vegetação. Então, aqui a foto não ficou muito boa, mas é uma apostila do índice de vegetação no monitoramento de lavouras, e a seguir as imagens que foram trabalhadas na apostila e que serão trabalhadas ainda na aula de monitoria. Então, aqui está o município de Montevidéu, que é de Goiás, e que é um grande produtor de soja. Então, a gente mostra, né, faz o cálculo do NDVI, que vai mostrar como desenvolvida está a cultura, e realmente foi alinhado com o ciclo da soja. Então, à esquerda você pode ver a imagem da época do plantio, e à esquerda e à direita da época da colheita. Então, você consegue ver a diferença desses dois mapas, que condiz com o ciclo da soja. Então, uma NDVI mais baixo, então época do plantio, a outra mais alta, já está na época da colheita. E a seguir, vocês vão ver toda a área rachurada, é a área de produção de soja, então é um grande produtor de soja e boa parte do município é destinada a essa atividade. E os resultados parciais em relação à aula, né, ainda não podem ser dados, porque a aula ainda não foi executada devido ao cronograma da disciplina, e como essa disciplina só é dada no segundo semestre, então só esse, ainda não foi realizada a aula. Mas os resultados esperados são o cálculo dos índices, o entendimento da aplicabilidade e a interpretação dos resultados. Essas são as referências, e é isso, obrigada. Olá, eu me chamo Sara Cristina Gomes Gonçalves, eu estou no terceiro período do curso de farmácia. O meu projeto é aplicativo Discord como ferramenta de interação entre alunos e monitores e a minha orientadora é a professora doutora Helena de Souza Pereira. O meu projeto está inserido no departamento de Biologia Celular e Molecular, cujo projeto de monitoria é Práticas em Biologia Celular, Importância e Objetivos da Histologia.
O meu projeto vai visar a busca de novas plataformas de monitoria que facilitem a interação entre monitor e aluno. Quanto às motivações do meu projeto, a motivação foi principalmente as dificuldades que eu enfrentei no período de 2023.1, que foi meu primeiro período como monitora. Com a plataforma que estava sendo utilizada, que era o WhatsApp, existia o problema que o grande fluxo de mensagens e também a grande quantidade de grupos faziam com que as dúvidas dos alunos fossem perdidas por mim e as dúvidas que eu respondia eram perdidas por ele, assim como os materiais que eu postava muitas vezes eram perdidos por ele, pelo grande fluxo de mensagens. Tem também o problema que era o problema da plataforma síncrona que a gente usava, que era o Google Meet. A gente teve uma limitação muito grande de tempo, o que muitas vezes cortava a monitoria no meio, mesmo que fosse retomada, cortava a linha de raciocínio, cortava o entendimento, dificultava a interação. Então, a ideia foi de buscar novas plataformas que atendessem melhor essa necessidade de interação entre o monitor e o aluno. O Discord ele veio principalmente pela divisão de canais, o que facilita muito a organização. Com essa divisão de canais, fica muito mais fácil para o aluno procurar e entender o material que está sendo disponibilizado para ele, assim como para a gente entender as dúvidas e o que eles precisam, quais são as necessidades. Além disso, o Discord ele possui um tempo ilimitado de chamadas e com transmissão de tela, então isso também já tira um dos problemas que a gente tinha com o Google Meet e tira o problema que a gente tinha com o WhatsApp. Quanto à utilização da plataforma, a gente tem vários exemplos aqui, que são os exemplos de chamadas síncronas, que foram utilizadas com os alunos. Aqui tem o exemplo de eu fazendo uma monitoria com 2 alunos e explicando para eles as coisas utilizando a transmissão de tela de um quadro branco, para facilitar o entendimento deles. Aqui também tem o canal de links de vídeos, onde eu vou postando links que são interessantes para eles, relacionados à disciplina, e para que facilite o entendimento, onde eles também podem postar links que eles tenham achado interessantes, que possam ajudar outros alunos. E embaixo eu posto materiais, que são estudos dirigidos preparados pelos monitores, ou textos que a gente acha que vão auxiliar de qualquer jeito essa interação. E essa plataforma nova, ela foi uma ideia disso, de facilitar a interação, facilitar a organização, para que as coisas fiquem mais compreensíveis para o aluno e para o monitor. Muito obrigada. Olá, meu nome é Cauê Signé, eu sou monitor da disciplina Educação Física em Infâncias do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense, disciplina qual é ministrada pela professora Adriana Pena. Eu estive monitor no primeiro semestre de 2023 e agora também no segundo semestre de 2023. Eu vou me ater aqui no vídeo e também no plano de aula sobre um projeto que nós levamos para as crianças aqui da rede municipal, em parceria com a Escola Municipal Professora Maria Ângela Moreira Franco, localizada no bairro de São Francisco, aqui na cidade de Niterói. E nesse projeto nós buscamos introduzir a temática do lazer para as crianças. Nós tivemos ao todo 2 aplicações de fato na escola, onde na primeira nós reservamos uma ação introdutória sobre a temática do lazer para as crianças, sobre o que elas entendiam por lazer, qual era a forma de lazer que elas praticavam em casa, com a família. E nesse primeiro momento, nós, através de desenhos, pudemos identificar que, para essas crianças, o lazer estava associado majoritariamente a práticas esportivas, ou de futebol ou de outros esportes, né? Para poucas crianças, o lazer estava atrelado a outra coisa, como a ler livros. Então, nessa primeira atividade, a gente fez, né, a nossa apresentação e esse primeiro reconhecimento do que elas têm de referencial sobre o lazer. Em seguida, nós passamos um desenho sobre a história da cigarra e da formiga, que trata um pouco da temática do trabalho, do tempo livre, do tempo ocupado. E a partir daí, as crianças começaram a entender de fato que o lazer é o contraponto ao tempo de trabalho, então é o tempo livre, e a pensar, né, outras atividades de lazer para além
das atividades esportivas, para além do futebol, para além da natação. E na segunda aplicação, pela escola ser próxima à Praia de São Francisco, né, ser apenas 2 quarteirões, a escola deu como opção para a aplicação do projeto levar essas crianças do 3º ano do ensino fundamental para a praia, para poder vivenciar lá, né, umas atividades de lazer. Então, esse segundo momento foi destinado a isso, a ir da praia, e lá a turma foi dividida em 2 grupos, e cada grupo ficou responsável por elaborar algumas atividades para que as crianças pudessem vivenciar o lazer na praia, que é esse espaço público, e que as crianças devem, por direito, ter acesso, e também buscando quebrar com práticas únicas e exclusivamente esportivistas. Então, lá as crianças fizeram brincadeiras de mímica, fizeram brincadeiras com bambolês, com raquete de frescobol, atividades de corrida. Então, esse segundo momento foi muito bom para poder materializar, de fato, aquela discussão que a gente trouxe no primeiro dia, falando sobre o lazer, tempo livre, tempo de trabalho, e poder juntar, né, de fato, essas atividades nesse segundo momento na praia, vivenciando esse outro espaço, né, que é um espaço pedagógico rico também, que deve ser utilizado. Então, isso foi muito bom assim, de ser feito, né, de trazer para as crianças essas outras possibilidades, né, de atividades de lazer. E acho que o que a gente estava esperando, né, a nossa avaliação ao todo, ao final, né, nesse último dia de projeto, é que o que foi um dos nossos questionamentos no começo era se dava para levar essa temática do lazer para as crianças dentro da escola, e a nossa resposta foi que sim, que de fato essa temática do lazer deve e pode ser trabalhado para as crianças desde a educação infantil, para o ensino fundamental e também nos outros segmentos. Semana da Monitoria 2023. Olá, sou Maria Eduarda Andrade da Silva, aluna do 7º período de licenciatura em Geografia na UNF. Atualmente, sou a monitora voluntária da disciplina de Cartografia Básica. No semestre passado, com a turma de licenciatura, no período noturno, contribuí principalmente para a administração do Classroom e para a elaboração e organização de material didático. No presente semestre, com a turma do bacharelado, no período da tarde, estou encarregada de prestar auxílio durante as aulas e nos horários de monitoria. Estou aqui para compartilhar os resultados parciais e o impacto das atividades realizadas ao longo deste período. Venho, por meio deste trabalho, oferecer um panorama do que tem sido desenvolvido em nossas monitorias. A decisão de ser monitora da disciplina de cartografia nasceu do entendimento da importância crucial desse conhecimento para uma sólida formação em geografia. Como objetivo, acredito que entender os detalhes da cartografia é essencial para uma boa formação em geografia. Além de aprimorar o entendimento dos princípios cartográficos, busco criar um ambiente de aprendizado personalizado. A monitoria não apenas transmite conhecimento, mas também constrói uma comunidade de aprendizado colaborativo, onde cada dúvida se torna uma chance de crescimento. Como metodologia, utilizo uma abordagem prática e individualizada durante as monitorias. A ênfase recai sobre atividades práticas, análise de mapas e acompanhamento personalizado dos alunos. A intenção é não apenas transmitir conhecimento, mas garantir uma compreensão efetiva dos conceitos cartográficos, trazendo exemplos do cotidiano e proporcionando uma experiência de aprendizado significativa. Atualmente, a monitoria ocorre em 2 formatos, online e presencial. Além disso, temos um grupo no WhatsApp exclusivo para tirar dúvidas. Dessa forma, consigo abranger um número maior de alunos. Resultados parciais obtidos durante a observação das monitorias. Durante as monitorias, os alunos absorvem conceitos cartográficos e desenvolvem habilidades práticas. Além disso, o acompanhamento nas monitorias reforça o conteúdo das aulas, promovendo uma compreensão sólida dos temas abordados. As monitorias são um espaço democrático e inclusivo.
É um ambiente onde os alunos se sentem mais à vontade para expor suas dúvidas e dificuldades. As fotos a seguir são de uma monitoria realizada no laboratório de cartografia. No exemplo, os alunos estão observando cartas topográficas no laboratório de cartografia, desenvolvendo habilidades práticas e absorvendo os conceitos cartográficos, além de estarem trabalhando em equipe. Além disso, todas as referências usadas para a elaboração das monitorias são disponibilizadas pela professora Daniele no começo da disciplina. Olá, meu nome é Rafaela Andreou, eu sou aluna do 10º período de Medicina na UF, atuando nesse ano como monitora de pediatria, sob a orientação das professoras Selma Cias e Ana Flávia Malheiros. Hoje eu vim apresentar meu projeto de monitoria intitulado Estudo Ativo por Questionários, ferramenta complementar no ensino-aprendizagem da pediatria. Meu projeto consiste na criação de um banco de questões referentes às temáticas trabalhadas na pediatria do 5º período, de forma a estimular a consolidação de conteúdos e a abordagem prática dos assuntos, por meio de um método ativo de ensino-aprendizagem comprovadamente eficaz, que são as questões. Minhas motivações para a criação desse trabalho foram, primeiramente, minha experiência pessoal como aluna, porque o uso de questões sempre foi uma forma de estudo utilizada por mim. Segundo, alguns desafios que encontrei durante a graduação, que são a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos na prática médica e a escassez de materiais de estudo ativo sobre os temas trabalhados no ciclo clínico, porque existem até plataformas de estudo que disponibilizam questões, mas elas são pagas, e mesmo as questões disponibilizadas sendo pagas, às vezes elas destoam um pouco daquilo que é trabalhado no ciclo clínico, com um aprofundamento menor ou maior por serem questões de residência médica. Então, essa foi uma motivação muito forte para a criação desse projeto. Por isso, meus objetivos principais aqui são produzir questionários, aplicá-los durante o período letivo, disponibilizar gabaritos comentados e, posteriormente, avaliar o aproveitamento do material. Minha metodologia consiste em produzir questões com gabarito comentado, revisadas pelas professoras orientadoras e, posteriormente, aplicá-las às turmas por meio da plataforma Google Forms. Como exemplo ilustrativo, eu trouxe aqui o primeiro bloco de questões produzidos, que contempla as 5 primeiras matérias de pediatria do 5º período em 15 questões. A gente pode ver que algumas questões são de múltipla escolha, contendo 4 alternativas, e algumas são discursivas, porque eu considerei que algumas matérias são melhores aplicadas contendo alternativas de resposta, outras são melhores ser olhadas quando se elabora uma resposta discursiva, por isso variei um pouco no modelo das questões. Após enviarem as respostas, o Google Forms disponibiliza o gabarito e uma pontuação simbólica, uma vez que essa não é uma atividade com fins avaliativos formais, e um comentário ou feedback que explica qual alternativa é a correta e o porquê de as outras estarem erradas, de maneira a sanar quaisquer dúvidas que tenham ficado durante o processo de responder as questões. Mas também eu ainda deixei o meu número disponível para os alunos, caso ficasse alguma dúvida sobre as questões que não foram contempladas pelos comentários. A fim de avaliar o projeto, no fim do período de 2023.1, eu disponibilizei um novo formulário, dessa vez avaliativo, para que os alunos dessem sua opinião sobre a proposta por meio de 5 perguntas objetivas. Dos 83 alunos cursando o 5º período, 43 deles responderam ao questionário, sendo uma amostra com 52% da turma. Desses 43 alunos, 95,3% responderam que utilizaram sim os questionários. Quando perguntados se os questionários foram úteis para o aprendizado de pediatria, todos aqueles que utilizaram as questões responderam que sim. Além disso, todos que responderam ao questionário consideraram que as questões comentadas são sim uma ferramenta eficaz como método ativo de aprendizado. 93% da amostra considerou que as perguntas foram coerentes com o que foi trabalhado em sala de aula durante o período letivo, e em uma escala de 0 a 5, sendo 5 a nota máxima, 97,7% recomendaram totalmente o uso de questionários para as próximas turmas. Para concluir, então, eu considero que os resultados parciais do projeto até aqui foram bastante positivos, com a aprovação de 100% daqueles que utilizaram as questões e responderam ao questionário, com uma indicação para as próximas turmas de 97,7%. Para o futuro, pretendo ainda tornar esse projeto um banco de questões permanente na pediatria e pretendo também aplicar novamente os questionários na turma do 5º período de 2023.2. Essas foram as referências do trabalho. Muito obrigada pela atenção.
Olá, eu sou Nara Mitty e atualmente sou monitora da disciplina de Epidemiologia aplicada à nutrição. Sou orientada pela professora Ana Beatriz Franco e vim contar para vocês um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo. O título do meu relato, Epidemioquiz, Atividade Educativa no Ensino de Epidemiologia, que é um jogo elaborado para ser aplicado no final da aula que eu vou ministrar neste semestre e também é o produto final do meu projeto de monitoria. As monitorias, de maneira geral, são programas de iniciação à docência. E por vezes já ouvi que deveria pensar com mais carinho na possibilidade da docência como profissão futura. Então, decidi que eu deveria fazer uma monitoria ao longo do meu processo de graduação. Uma outra coisa legal é que ela possibilita revisitar conteúdos em um outro momento. Agora, por que epidemiologia? Eu acredito que a epidemiologia é de suma importância na formação de qualquer profissional da saúde, visto que estuda justamente o processo de saúde e doença. As atividades de monitoria são diversas. No semestre passado acompanhei as aulas presencialmente para entender o ritmo de aprendizagem, visto que são alunos que geralmente estão no primeiro ano da faculdade. Envolve também tirar dúvidas em corredor, sala de aula, via online, e nesse sentido também foi criado um grupo de WhatsApp para que eles tivessem um acesso mais direto a mim, as dúvidas, as demandas, mas também tinham a liberdade de entrar em contato comigo no privado, caso não quisessem se expor. Realizei diversas reuniões online, principalmente da metade para o final do semestre, onde a gente tem elaborações de atividades um pouco mais complexas, que envolvem correlações de conteúdo. Estive ativamente participando das correções das atividades e desenvolvi também materiais de orientação. Isso tudo me permitiu conhecer o público e, assim, poder escolher a aula que eu queria dar nesse semestre atual, a aula que eu achei que eu seria mais útil, onde eu poderia aproveitar as questões que eles traziam e aplicar de uma forma que eu acho que poderia funcionar, que seria legal. E aí, o que a gente tem de diferente, então, das atividades do semestre passado para o atual? Todas elas se mantêm. O que a gente teve foi o acréscimo de pequenas atividades ao final de cada aula, para estimular a atenção na aula, são atividades curtinhas mesmo, porque a gente percebia que é um público que às vezes chega muito disperso. E também a elaboração do meu plano de aula e a atividade educativa Epidemioquiz, que não deixa de ser uma atividade avaliativa de uma forma mais dinâmica e lúdica. Um dos temas que mais gerou dúvida e equívocos foi relacionado ao tema de delineamento de estudos epidemiológicos, pelo menos as dúvidas que chegavam para mim dos alunos, onde eles demonstravam a não compreensão do conteúdo, dificuldade e confusão para identificar e caracterizar alguns desses estudos, que foi comprovado, evidenciado em atividades mais complexas, como a prova e o mini-projeto, e assim a gente diagnosticou uma falha de aprendizagem, e por isso escolhi esse tema para ministrar a minha aula nesse semestre. Então, meu principal objetivo da monitoria é auxiliar os estudantes de nutrição no processo de aprendizagem sobre epidemiologia. E o meu principal objetivo de aprendizagem na aula que eu planejei é que eles sejam capazes de identificar os principais delineamentos epidemiológicos e a sua aplicabilidade na saúde e nutrição. A aula que eu planejei é dividida em duas partes. Na primeira, uma aula expositiva, e na segunda, a aplicação da atividade educativa Epidemioquiz. O Epidemioquiz é um jogo de cartas, no qual o objetivo é descobrir qual é o tipo de estudo epidemiológico do grupo. A turma é dividida em 6 grupos, e cada grupo recebe um conjunto de cartas com características de um tipo de estudo epidemiológico. A cada rodada, que leva cerca de 3 minutos, o grupo tira a carta que está no topo e lê as características nela descritas, e juntos têm que decidir quais estudos epidemiológicos possuem aquelas características. No final da rodada, o integrante vai até o quadro e escreve todos os estudos que o grupo pensou. Como a cada rodada as dicas vão ficando mais específicas dessas características, ao final do jogo, o grupo descobre qual tipo de estudo epidemiológico eles tinham em mãos. Aqui temos um exemplo das cartas do estudo de coorte. Então a gente pode ver que a cada carta as informações vão ficando mais específicas, e a gente tem aqui um demonstrativo de como é a frente e o verso da carta. Essa é a carta gabarito, para que vocês possam visualizar os estudos que são trabalhados no jogo. A avaliação da aprendizagem vai acontecer em um momento pontual e em processo. Então, pontual é aquele diálogo logo após a aplicação da atividade educativa, perguntando o que eles acharam, se acharam que melhora realmente o aprendizado e a apreensão daqueles conhecimentos que foi dado em aula. E o processo são as dúvidas, e principalmente o caráter das dúvidas no decorrer do restante do semestre, e também o desempenho nas atividades que são mais complexas, como o mini-projeto e a prova. As referências bibliográficas. Muito obrigada.
Olá, meu nome é Kayane, sou monitora da disciplina de farmacotécnica e hoje eu estou aqui para apresentar o meu projeto, que é sobre a otimização da prática de chocolate medicamentoso. As professoras orientadoras são a Emily Moura, a Samantha Cardoso e o Carlos Peregrino. A disciplina de farmacotécnica está localizada a partir do 5º período do curso de farmácia e é o primeiro contato com a parte de preparos manipulados que a gente tem. As formas farmacêuticas contemporâneas vêm sendo cada vez mais procuradas em farmácias de manipulação, onde pode-se atender as necessidades de um paciente, como a dificuldade de evolução, aparência do medicamento, sabor e aroma, facilitando ali, a adesão do paciente ao tratamento. Dentre os diversos tipos de formas farmacêuticas contemporâneas, nós temos as balas, pirulitos e gomas, chocolates, blisters, pó, cápsulas vegetais, pastilhas sublinguais, fitas orodispersíveis, entre outros. A nossa prática de formas farmacêuticas contemporâneas, ela consiste num chocolate medicamentoso de sulfato ferroso, que é utilizado principalmente na suplementação de pessoas com deficiência de ferro. O sabor do chocolate é um dos que melhor disfarça o sabor metálico do ferro, aumentando a palatabilidade do medicamento e, por consequência, aumentando a adesão do tratamento. Nesse slide nós temos a apresentação dos materiais que a gente precisamos para essa prática em específico, que no caso é sulfato ferroso, chocolate, grau farmacêutico, óleo de coco, Becker, forma de silicone, balança, grau e pistilo, termômetro, espátula de silicone, banho-maria, vasilha para um banho-maria invertido, geladeira para resfriar o chocolate no final do processo. Então, depois a gente tem toda a descrição do procedimento, botar o banho-maria para esquentar, calcular o fator de equivalência, porque você tem o uso de um sal e a gente precisa saber quanto equivale o peso molecular do sal à base que a gente precisa. Na sequência, a gente pesa os ingredientes que a gente precisa, o sulfato ferroso, óleo de coco e o chocolate. O sulfato ferroso ele pode ser pesado diretamente no grau e depois ele vai ser triturado. Então, a gente tem só a descrição mesmo de como os alunos procederiam à prática aqui. No início da aula, nós teríamos uma breve explicação sobre o que seriam as formas farmacêuticas contemporâneas e depois 1 hora mais ou menos para a prática ser realizada. E ao final da aula, a gente tem uma aplicação de um Forms para avaliar os conhecimentos que os alunos conseguiram absorver e um tempo ali para eles tirarem as dúvidas que ficarem sobre a aula. Nesse slide, a gente tem algumas fotos que eu tirei durante a aplicação dessa prática no semestre passado, 2023.1, que ainda não foi o jeito ideal. A gente acabou tendo que adaptar algumas coisas durante a aula, porque alguns processos deram um pouco errado, mas no final nós conseguimos fazer os bombons, foi muito divertida a prática, e os alunos gostaram bastante. Essa foi a apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Oi, meu nome é Micaela da Silva Luizar. Eu atualmente estou no 9º período do curso de Direito na UF e sou monitora voluntária do projeto de monitoria O Ensino do Direito Internacional desde uma perspectiva do Sul Global, ministrado pelos professores Eduardo Val e Evandro de Carvalho. As minhas principais motivações para me tornar monitora voluntária foi profissionalmente o meu intuito de me tornar professora. Então, tinha essa vontade também de aprender a dar aula, novas metodologias para se ter com os alunos, mas também pela questão de querer me desenvolver dentro da área acadêmica, pensando numa pós-graduação, mestrado e doutorado. Assim como o estudo do direito internacional em específico me chamou muita atenção, porque eu também gosto muito da carreira de diplomata e gostaria de poder me aprofundar nessa área, nesse estudo das relações internacionais. Portanto, os meus objetivos com a monitoria foram tanto aprender a dar aula, novos métodos de ensino, novas formas de se relacionar com a turma, mas também ter um maior conhecimento sobre a matéria,
Porque quando a gente responde dúvida dos alunos, quando a gente está estudando para montar uma aula, ou quando a gente está ministrando a aula, a gente aprende muito mais e fixa o conteúdo de uma forma muito mais prazerosa. Além disso, também gostaria de aprender novas formas de se avaliar, como fazer prova, como corrigir prova, trabalho, seminário e etc. E pensar em novas formas de se ensinar o direito, que é um caminho que eu tenho seguido agora com uma pesquisa no meu TCC. Então, pude unir também uma pesquisa de campo prática com a monitoria e uma parte teórica com o TCC, que facilitou o desenvolvimento dessa pesquisa e desses conhecimentos práticos. Para além disso, também tem o desenvolvimento na academia, né, pensando também em mestrado e doutorado, e a realização dessa pós-graduação, que eram os meus principais objetivos. Então, as atividades que eu desenvolvi até então foi, a princípio, acompanhar todas as aulas das disciplinas de Direito Público das Relações Internacionais, 1 e 2, tanto nos turnos integral quanto no noturno. Além disso, eu dei aula para as turmas de Direito Internacional 1 e 2 também, ambas com orientação do professor Evandro de Carvalho. E fiz material complementar para estudo dos alunos, como mapas mentais, como slides, e todos foram liberados na plataforma do Classroom, para que eles pudessem também utilizar disso ao longo do período. Fiz questionários, listas de exercício, enfim. Fiz a prova escrita e o gabarito também da prova escrita para Direito Internacional 1, como P1, sempre com orientação do professor, tendo uma troca sobre o que deveria perguntar, como perguntar, quais métodos avaliativos, se seria uma prova com consulta ou não, sempre num debate com o professor e orientação dele. Apliquei a prova conjuntamente com o professor e também auxiliei o professor na correção das provas. Assim, apliquei também a vista de prova em conjunto com o professor, sempre sendo orientada de como tratar os alunos, como rever os pontos da matéria, das questões desenvolvidas. E, como P2, ajudei o professor a corrigir os trabalhos escritos feitos pelos alunos, pensando agora em outros métodos avaliativos, como critério de comparação entre a produção de um trabalho e outro, que seria mais aprofundado, uma dissertação com outra forma de produção. E na aula de Direito Internacional 2, eu fiz e apliquei um simulado para a OAB, já pensando na prática profissional dos alunos e sempre focado em questões de direito internacional. E também dei uma aula explicando a resolução das questões, respondendo às dúvidas dos alunos que surgiram ao longo do simulado, e fiz uma revisão dos conteúdos cobrados no simulado para ajudar a fixar esse conteúdo na mente dos alunos, para que eles pudessem levar disso mais para frente. Fazer revisões é uma forma também de se manter atualizado estudando sobre aquele tema e fixando a longo prazo também. Como os resultados parciais colhidos até então foi uma maior conexão com a turma, porque eu também aprendi a responder e a lidar com os alunos através dessa relação de monitora e alunos, monitor e turma. E para além dessa maior conexão, senti que eles também se sentiram mais abertos para trocar ideia, para tirar dúvida, para interagir na aula. Aprendi a fazer a corrigir prova, trabalho escrito, seminário, então aprendi práticas que só na monitoria poder desenvolver depois, a longo prazo, sendo professora, né? Aprender novas técnicas agora para desenvolvê-las futuramente. E aprendi novos métodos de ensino, como, por exemplo, fornecendo exemplos práticos, usando de slides diferentes, criando os mapas mentais e etc. E consegui fomentar nos alunos debates de direito internacional com uma visão mais crítica e humanista. Portanto, as referências que eu utilizei para esse trabalho foram os 3 principais livros. Um deles do Rezec, falando sobre Direito Internacional Público, o seu curso elementar. O segundo foi o texto do Boaventura de Souza Santos, chamado Os Caminhos do Cosmopolitismo Multicultural. E, em terceiro lugar, Metodologias Ativas de Aprendizagem para o curso de Direito, da Juliana Ferrari e Ricardo Goretti. E é isso, muito obrigada. Olá, eu me chamo Vitória e eu sou monitora da disciplina de Introdução à Engenharia Mecânica. O meu relato de monitoria tem como tema estimulando o desenvolvimento de projetos através de desafios. Inicialmente, gostaria de explicar o que é a disciplina de Introdução à Engenharia Mecânica. A nossa intenção é trazer um panorama com os pontos principais do que é engenharia, o que é engenharia mecânica, o que eu vou aprender nesse curso, desafios da área, benefícios de ser um engenheiro mecânico e o que está por vir. O porquê eu ensino através de desafios? Quando a gente pensa na educação universitária, principalmente nas
disciplinas, né, nos cursos de exata, a gente vê muito ainda algo extremamente tradicional, como lousa, quadro e livros. E a nossa intenção é quebrar esse paradigma através desse desafio, e principalmente o nosso planejamento foi dentro de como eu posso, através de projeto, mostrar, né, para os nossos alunos uma coisa que poderia ser simplesmente teórica. Então, panorama, desafio, conexão. Nós temos um barco, um carro, uma ponte, 3 coisas que devem conversar entre si. Então, todos eles têm seus próprios desafios. A ponte tem a estabilidade e uma altura mínima de 40 centímetros. O barco ele precisa atravessar a piscina e transportar uma carga. O carro, percorrer toda a extensão da ponte e também ter uma adesão à superfície da mesma. É importante ressaltar que todo desafio é em grupo. Então, o planejamento do desafio entre os grupos é a chave. Categorias e subcategorias. 3 grupos de cada categoria, separados em 3 conexões, essa conexão sendo o barco, o carro e a ponte. Então, quais são os grandes desafios de cada um? A ponte é material, o carro é andar e o barco flutuar. A ponte e o carro, elas têm um problema em comum, que é a estabilidade. O carro e o barco, o problema deles em comum é o movimento. E já o barco e a ponte é a altura, e todos eles têm o mesmo desafio, a conexão. Então, o desafio conexão PET-MEC, ele tem seu maior desafio, que seria a sintonia. E também mostrar, né, como cada coisa à nossa volta necessita uma das outras. Essa imagem ela é bem ilustrativa, a gente tem um carro sobre uma ponte e um barco abaixo da ponte. Então, né, aqui a gente tem o que foi esse desafio. O barco, ele obrigatoriamente deveria ser um barco à vela, o qual nós levamos um ventilador para que ele fosse empurrado pela força do vento. A ponte, ela tinha os 40 centímetros mínimos e o carro deveria percorrer a extensão da ponte o mais rápido possível. Veja que a gente não traz um material ou o que eles devem fazer. Na engenharia, a gente gosta sempre de falar que a engenharia ela deve solucionar problemas. Então, eles têm um problema. Eles precisam de um barco à vela que percorra a piscina de 1 metro por 1 metro. Eles precisam de uma ponte estável o suficiente para que um carro consiga percorrê-la e com uma altura ideal para um barco passar por baixo. E eles precisam de um carro bom o suficiente para percorrer toda essa ponte. Visando isso, o grande problema dele eles já têm. Então, com esse problema, eles devem decidir o que fazer. O ensino através de desafios, ele introduz o que vai ser ensinado no futuro, e aqui eu trouxe o exemplo de algumas matérias da engenharia mecânica que os alunos viram através do desafio, sendo elas estática, física, mecânica dos sólidos, e engenharia de materiais, e por fim, ciência e tecnologia. O desafio, né? Os desafios são o que nos tornam engenheiros. Então, quando a gente pensa na engenharia, a gente pode ter certeza que é a ciência da solução dos problemas. Os problemas eles tiveram e a resposta é a conexão. Muito obrigada a todos pela oportunidade e esse é o meu relato de mentoria. Meu projeto da semana de monitoria é sobre o tema do uso da maquete como ferramenta de ensino associada ao estudo de caso, compreendendo a permacultura. Meu nome é Laís, eu tenho 26 anos, atualmente estou como diretora acadêmica do Diretório Estudantil de Engenharia Agrícola e Ambiental, o DEAGRE, sou monitora da professora Dirlane na matéria de Engenharia Agroecológica, monitora voluntária, sou trainee em gestão de projetos de uma empresa júnior, a Opção Consultoria, e eu estou em eterno aprendizado. De primeiro contato, me inscrevi na monitoria somente para conhecer como era o processo, porque eu nunca tive contato com ninguém que fosse monitor no meu ciclo. E como era uma monitoria à docência, me bateu curiosidade para saber como era.
Comecei de curiosa mesmo, porque eu gostava e tinha admiração da professora que seria minha orientadora. E hoje a monitoria me motiva a ter uma visão com o aluno de uma forma diferente, a ser mais empática, mas não só com o aluno, também com a docência em geral. Um olhar também para minha jornada na faculdade, como autoconhecimento, de poder experimentar diversas oportunidades e saber o que realmente eu gosto e eu quero. Eu disse na entrevista que mesmo sendo monitora voluntária eu iria arriscar e aqui estou eu. Mesmo com várias dificuldades, não largaria essa jornada por nada. Me trouxe conhecimentos ao longo desse ano e também pessoas incríveis. Conhecimentos esses que eu irei compartilhar na aula que irei lecionar no dia 31 de outubro. O objetivo da aula é ensinar o conceito de permacultura, elencar os princípios da permacultura, descrever a flor da permacultura, apontando as áreas de ações, diferenciar zonas e setores, apontar como deve ser o planejamento de uma propriedade sobre a perspectiva da permacultura, fazendo com que os alunos entendam que a permacultura não é somente pensada para o uso exclusivo da agricultura, mas que ela pode ser aplicada em qualquer aspecto, seja jardim, seja plantação, seja até uma aldeia, entre outros. A permacultura, ela possui éticas e princípios, bem como as áreas-chave, e isso eu vou apresentar aos alunos de modo que eles compreendam como esse design é feito, onde devemos ter cuidado com o planeta, as pessoas, possuir limites ao consumo, a distribuição de excedentes e ter sempre em mente a sustentabilidade como foco. Na metodologia preparada, eu irei apresentar o conceito e como surgiu, o que é o design permacultural, como ele pode ser feito considerando os 12 princípios de planejamento, e usando a maquete, eu irei explicar como podemos fazer o planejamento por setores, por zonas, e que esse planejamento não depende só da predisposição do ser humano, mas como a incidência solar, como os fenômenos da natureza também. A maquete, ela será utilizada na aplicação do projeto permacultural no final da aula, onde os alunos irão analisar cada elemento e colocá-lo no lugar certo, demonstrando um sistema de planejamento para a criação de sistemas humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza. Então, como ferramenta de ensino, a maquete ela vai possibilitar aos alunos aprender sobre o espaço representado, compreendendo assim, por meio daquela representação, o lugar onde podem trabalhar e se desenvolver, evidenciando os objetos que compõem a paisagem do espaço, representando, facilitando a compreensão do conceito como uma forma autossustentável mesmo de planejamento da unidade rural com a aplicação da permacultura, a visualização de como ela pode ser feita, a separação de zonas e setores, que vai do zero, né, até onde a plantação, né, está, promovendo de certa forma um material mais didático, visual, elucidando informações também com os pontos fundamentais, com os princípios da permacultura que serão abordados, o design permacultural e o sistema também. Obrigada.